A figura representa ou apresenta o gráfico da solubilidade do nitrato de prata e do cloreto de sódio em função da temperatura. Portanto, a cloreto de sódio é mais ou menos constante, a do nitrato de prata vai aumentando com o aumento da temperatura. O sal mais solúvel em água, no intervalo de temperatura considerado, isto é super fácil de perceber que para a mesma temperatura o nitrato de prata é sempre mais solúvel, portanto não será este aqui. E a solubilidade do nitrato aumenta com o aumento da temperatura, portanto não há dúvida que é a opção C. Numa reprodução deste processo, as soluções foram preparadas a 24 graus, dissolvemos 12 de nitrato de prata e 5 de cloreto de sódio em 100 ml de água, e aqui vamos aproximar e dizer que o volume da solução final é igual ao volume do solvente. Qual a massa de nitrato de prata que ainda seria possível adicionar à solução inicialmente preparada para se obter uma solução saturada? Então, nós adicionamos 12 a 24 graus. Atenção aqui à escala, 24 graus não é o quarto tracinho depois do 20, será o segundo, porque de 20 para 30 temos 10 unidades, temos 5 divisões, cada uma vale 2, portanto 24. 24 é este ponto, podemos dissolver no máximo 250 gramas, portanto a massa que ainda podemos dissolver, o valor máximo é 250, adicionamos 12, ainda conseguimos dissolver 238 gramas, portanto seria a opção B. O cloreto de prata é pouco solúvel, o produto de solubilidade é de 1,6 a expoente menos 10. Se juntarmos as duas soluções, verifica-se a formação precipitada. Não se calcula solubilidade se não estivermos a dissolver o sólido. Nós aqui estamos a juntar os íons para formar sólido. Como é que nós descobrirmos se há ou não probabilidade de ocorrer a formação precipitada? Calculamos o quociente de reação e comparamos com a constante. Só que há um pormenor. É que quando eu junto duas soluções, o volume aumenta. A concentração do Ag NO3 será igual à quantidade sobre volume de solução, e a quantidade será igual à massa sobre a massa molar a dividir pelo volume de solução. Portanto, a massa era de 12 gramas, a massa molar é de 169,88, dividido pelo volume de solução que passou para 0,2. E a concentração do NaCl, portanto é a massa sobre a massa molar a dividir pelo volume de solução. A massa é de 5, a massa molar é de 58,44 e o volume de solução é também de 0,2. Portanto, no primeiro caso dá 12 a dividir por 169,88, isto tudo a dividir por 0,2, que dá 0,353 mol por cada litro. No segundo caso dá 5 a dividir por 58,44 e tudo a dividir por 0,2 dá 0,428. Isto é concentração do sal. Só que estes sais, como são bastante solúveis, eles vão se dissolver completamente, não é? E ao dissolverem-se completamente, o que vai acontecer é, na solução do nitrato de prata, portanto o AgNO3 vai se dissolver e dissociar em Ag+, e em NO3-. Na solução do NaCl, ele vai se dissociar em Na+, e em Cl-, pelo que a concentração dos íons é igual à concentração do sal que eu consegui dissolver. Agora, vou calcular o quociente de reação, da reação de baixo, da precipitação, que é igual à concentração do Ag+, vezes a do Cl-. A do Ag+, é o 0,353, vezes a do Cl-, que é o 0,428. Ora, este valor vezes o ponto 353, isto dá aproximadamente 0,151. E quando eu comparo a constante com o quociente, a constante chama-se o produto de solubilidade, o quociente é o produto iónico, não se esqueçam disto. Claramente o quociente é maior que a constante e por isso ocorrerá formação de precipitado. Quando a solução tem um quociente maior que a constante, significa que neste caso estaria sobresaturada, e uma solução sobresaturada vai evoluir para uma solução saturada com sólido acumulado no fundo do recipiente. Isso é que é o precipitado. Então pegamos em vários tubos de ensaio, todos com o sistema reacional com a substância que vai reagir no interior, e há um tubo de ensaio que não está revestido a nada, por oposição temos outro que está completamente revestido e portanto não deixa passar luz para o interior, depois temos outros que têm uns filtros coloridos que só deixam passar a luz da cor do filtro, ou seja, o tubo B só vai permitir entrar no interior do tubo luz vermelha, o tubo C só luz verde e o tubo D só luz azul. O E não permite passar luz nenhuma e o A permite passar qualquer tipo de radiação. Então, o que é que eu vejo? Onde passou todo o tipo de radiação que é no tubo A, vê-se que ele escureceu o material. E, portanto, eu vejo que o tubo A e o tubo D são bastante semelhantes. O tubo C
digamos que é ali um passo intermédio, onde a reação não é tão extensa. Por que motivo? Porque o tubo C foi irradiado com radiação verde, que é menos energética que a azul. Já no tubo E, o material no interior não recebeu nenhuma radiação, e se vocês repararem, o tubo E e o tubo B têm uma apresentação semelhante. Portanto, não receber radiação é próximo de receber radiação vermelha, o que significa que a radiação vermelha não terá energia suficiente para desencadear a reação. E, portanto, o que é que nós vemos? Analisados os resultados, as amostras de cloreto de prata escurecem quando são expostas a algumas das radiações, não é qualquer uma da radiação, sendo a luz visível qualquer coisa de revestimento na amostra E, por isso ela não vai escurecer. Ora, ela não escureceu porque não recebeu radiação, porque a radiação não atravessou o revestimento, foi embora, portanto, significa que foi refletida. Portanto, se é refletida, só pode ser opção A. Onde é que nós temos as radiações por ordem crescente de energia? Então será vermelho, verde, azul. Um feixe de radiação monocromática que se propaga inicialmente no ar incide numa das faces paralelas de uma lâmina de vidro, com ângulo de incidência alfa, e o objetivo é calcular a distância percorrida pela radiação dentro do vidro. Portanto, queremos calcular o comprimento da hipotenusa. Aplicamos, em primeiro lugar, a lei de Snell e fazemos n do ar vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao n do vidro vezes o seno do ângulo de refração. O n do ar é 1 vezes o seno de alfa, que é de 32 graus. O n do vidro é de 1,52 vezes o seno do ângulo de refração. Pelo que o ângulo de refração será o inverso da função seno de seno de 32 graus a dividir por 1,52. Portanto, o inverso da função seno do seno de 32 a dividir por 1,52, isto dá 20,4 graus. E agora, se aplicar a trigonometria, não é? Se este ângulo aqui é de 20,4, eu quero a hipotenusa, mas tenho o cateto adjacente, que é aquele 2,81. Portanto, o cosseno de 20,4 é igual ao cateto adjacente, que é 2,81, sobre a distância que a radiação vai percorrer dentro da lâmina. Logo, aquele valor de D dá 2,81 sobre o cosseno de 20,4. Então, 2,81 a dividir pelo cosseno daquele valor dá 3 cm. Na figura apresenta o índice de refração de um vidro em função do comprimento de onda. Explico, considerando a informação do gráfico, como varia a velocidade de propagação da radiação à medida que o comprimento da onda da radiação diminui. Ora, o que nós vemos é que, uma vez que o índice de refração é igual à velocidade de propagação da luz no vazio sobre um determinado meio, quanto maior o valor do índice de refração, menor será o valor da velocidade de propagação da luz num determinado meio, certo? Isto porque o C é uma constante, que é 3 expoente 8. Este seria o primeiro tópico. Segundo tópico, de acordo com o gráfico, o que é que nós podemos verificar? Verifica-se que quando o comprimento de onda diminui, portanto nós estamos a analisar o gráfico neste sentido, então vejam o que acontece ao índice de refração. Está a aumentar, não é? O valor do índice de refração aumenta. Então nós tínhamos dito que quando o índice de refração aumenta, a velocidade diminui. Quando o comprimento de onda diminui, o índice aumenta. Então juntamos os dois tópicos. Primeiro, conclui-se que quando o comprimento de onda diminui, a velocidade de propagação da radiação também diminui. Ok?
Professor, Diz-me. na minha resposta inverti a ordem dos dois primeiros tópicos. Estava correto na mesma. Ok. E todos os telemóveis completam uma volta no mesmo intervalo de tempo, têm todos o mesmo período. Já a velocidade linear, esta já não seria igual, porque esta aqui será igual a 2π sobre o período vezes o raio. Portanto, o telemóvel que faz a trajetória de maior raio é aquele que tem maior valor de velocidade, e faz sentido, não é? Qual é a relação entre a velocidade angular, a aceleração centrípeta e o valor do raio? Nós sabemos que a aceleração centrípeta é igual à velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Pelo que, se eu representar graficamente a aceleração centrípeta, o raio, vou ter uma representação assim, sendo que o declive é igual à aceleração centrípeta sobre o raio, é igual à velocidade angular ao quadrado. Então, a velocidade angular será igual à raiz quadrada do declive do gráfico. A equação da reta do género y igual a de x mais b, o declive deu quanto? 0,22 e o b 0,033. Então, como a ômega é igual à raiz quadrada de 0,22, isto dá radiano por segundo. Chama a atenção para um pormenor deste exercício que pede especificamente com dois algarismos significativos. Admita que no estado fundamental o eletrão se move numa órbita circular de raio 5,29 expoente menos 11 metro, realiza 1000 voltas em 1,52 expoente menos 13 segundos. Considera o movimento como circular e uniforme, qual é o módulo da velocidade? A velocidade de um movimento circular uniforme é igual a 2π vezes o raio sobre o período, 2π vezes 5,29 vezes 10 elevado a menos 11, o período. Aquele é o intervalo de tempo para 1000 voltas, o período é o intervalo de tempo para uma volta, portanto vai ficar 1,52 expoente menos 13, isto tudo sobre 1000. 1,52 expoente menos 13 sobre 1000 dá expoente menos 16. O π sobre 1,52 dá perto de 2. 21 expoente 5 dá cerca de 2,1 expoente 6. Portanto, o que está mais próximo é este. Submetendo um tubo de descarga com hidrogênio rarefeito a uma descarga elétrica de alta tensão, é possível, através de um espectroscópio, observar o espectro de emissão daquele elemento. A diferença potencial corresponde, a diferença potencial, por definição, é igual à energia transferida por unidade de carga. Portanto, a energia transferida por unidade de carga será esta. Agora temos o espectro de emissão do hidrogênio. O espectro de emissão, este é colorido, portanto implica que são desexcitações para o segundo nível. Se é para o segundo nível, nós vamos ter uma desexcitação do terceiro para o segundo nível, teremos uma desexcitação do quarto para o segundo nível, depois temos uma desexcitação do quinto para o segundo nível, e portanto, quanto maior for a diferença da energia dos níveis, maior a energia da radiação que vai ser emitida na desexcitação. Como nós temos uma transição com origem no quarto, esta será a segunda mais energética do espectro visível do hidrogênio. Portanto, a segunda mais energética será a risca beta do espectro de emissão do hidrogênio. O hidrogênio pode ser obtido através de uma reação do monóxido de carbono com a água. Esta reação é traduzida pela seguinte equação. O sistema está inicialmente em equilíbrio, num reservatório fechado. Pretende-se maximizar a produção de hidrogênio, preveja justificando se cada um dos procedimentos assegura o cumprimento do objetivo pretendido. O objetivo aqui é fazer com que este equilíbrio evolua no sentido da reação direta. Qual é o conceito teórico que nós utilizamos aqui? É a lei de Le Chatelier. Portanto, o primeiro tópico será, obviamente, dizer que, de acordo com o princípio de Le Chatelier, quando um sistema inicialmente em equilíbrio é perturbado, o mesmo evolui no sentido em que a perturbação é contrariada. Quando nós diminuímos um volume, o que é que acontece ao fator pressão? Vai aumentar. E o sistema evolui no sentido em que a pressão diminui. Como é que a pressão diminui? Diminuindo a quantidade total de espécies gasosas. A soma dos coeficientes estequiométricos das espécies do lado dos reagentes dos produtos é a mesma. O que significa que, independentemente do sentido em que o sistema possa evoluir, a quantidade de partículas gasosas no sistema seria sempre a mesma, pelo que não havia alteração da pressão. Portanto, aqui o fator volume não tem influência. O aumento da pressão conduz o sistema a evoluir no sentido em que se verifica diminuição da quantidade total de espécies gasosas. Neste caso, uma vez que a soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes e produtos de reação gasosos é igual, a variação da pressão não altera o estado de equilíbrio. Nós vemos que esta reação é exotérmica no sentido direto e a diminuição da temperatura favorece a exotérmica. Então vamos dizer exatamente isso, que é a diminuição da temperatura favorece a reação
exotérmica. Neste caso, a reação no sentido direto, pelo que a produção de H2 seria favorecida. As indústrias cimenteiras são grandes emissoras de dióxido de carbono. Uma das estratégias para a redução e valorização do dióxido de carbono consiste em fazê-lo reagir com o de hidrogênio para formar metano e vapor de água, o que permite armazenar energia sob forma de CH4, que é o gás natural sintético, determine a variação da entalpia. Portanto, a expressão é: a variação da entalpia é igual ao somatório das energias das ligações dos reagentes menos o somatório das energias de ligação dos produtos de reação. Essencialmente, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos calcular a energia total que vai ser absorvida para separar as moléculas dos reagentes em átomos. Depois, os átomos isolados não são estáveis, vão-se voltar a ligar. Na formação dessas ligações vai ocorrer libertação de energia. Alguns estão habituados a ver isto de sua forma de energia absorvida menos a energia libertada. É tudo igual, é tudo equivalente, ok? Desde que vocês percebam que para separar moléculas em átomos nós temos que fornecer energia. Os átomos, quando se ligam, libertam energia. Do lado dos reagentes nós temos a molécula de CO2, cada molécula com duas ligações C+O. Então vamos ter 2 vezes a energia de ligação C+O. Temos 4 vezes a energia de ligação HH. E nos produtos de reação vamos ter 4 vezes a energia de ligação CH e ainda 4 vezes a energia de ligação OH. E neste passo na água geralmente tem causado algumas dúvidas, mas nós temos que contabilizar ligações e não moléculas. São 2 moléculas de água, mas cada molécula de água tem 2 ligações, portanto, são 4. Portanto, o valor vai dar 2 vezes 799 e 4 vezes a energia de ligação HH, que é 436. Isto tudo subtraído por 4 vezes a energia de ligação CH, que é 414, e ainda 4 vezes a do OH, que é 460. E o resultado deverá ser apresentado em kJ por mol. Porquê? Porque a variação de entalpia vem em kJ por mol, sendo que por mol é por mol de reação. A quantidade produzida é o obtido. E o obtido é a proporção do reagente limitante quando a reação é completa. Senão vamos ter que utilizar o rendimento, mas vamos determinar qual é o limitante. Ora, vamos começar por determinar a quantidade de CO2. Vou dividir a massa pela massa molar, 4,40 vezes 10 elevado a 3 sobre 44,01, isto estará próximo de 100 mol. Vou determinar a quantidade de H2. Vou dividir o volume pelo volume molar. O volume é de 4,48 vezes 10 elevado a 3 e o volume molar é de 22,4. Portanto, estará perto de 200 mol. Neste caso não é perto, neste caso é exatamente 200 mol. Agora, vamos determinar o limitante. Para determinar o limitante, a proporção estequiométrica é sempre o processo mais simples, não é? Eu sei que eu tenho disponível para reagir 100 mol de CO2 e 200 mol de H2. Os coeficientes estequiométricos é de 1 para 4. Eu sei que por cada 1 mol de CO2 necessito de 4 mol de H2. Então, claramente, este é o que está na maior proporção, pelo que o H2 passa a ser o reagente limitante, que é o que está na menor proporção estequiométrica. A quantidade esperada de CH4 passa a ser igual a 1/4 de 200 mol. Seria de 50 mol. Só que o rendimento é de 54%. Como o rendimento é a quantidade que efetivamente é obtida sobre a esperada vezes 100, o obtido também é conhecido como o real e o esperado como o teórico. Então significa que a quantidade obtida é igual a 54 sobre 100 vezes 50, portanto está a metade de 54, que são 27. Associa as moléculas da coluna 1 às geometrias na coluna 2. Então, o dióxido de carbono, que é o A, tem uma geometria linear, será o 2. O CH4, que é o B, tem a geometria tetraédrica. E o H2O, que será o C, tem a geometria angular. Já agora, a piramidal, esta aqui, é o NH3. E a triangular plana é aquela que é uma exceção à regra do octeto, é, por exemplo, o BH3 só tem 3 ligações de hidrogénios ao boro, e, portanto, como no boro não tem o par de elétrons não ligantes, fica num triângulo de um plano. Portanto, a geometria é sempre
a disposição dos pares de eletrões em torno do átomo central que maximiza o afastamento e diminui a repulsão para aumentar a estabilidade. Sim. No âmbito das metas ambientais, uma indústria cimenteira instalou um precipitador eletrostático numa chaminé. Portanto, essencialmente, as partículas passam através de uma rede que tem carga negativa, recebem eletrões, as próprias partículas ficam negativas, depois são atraídas para umas placas positivas. Esta placa e esta são positivas, estas placas de cada baixo são negativas. Nós sabemos que as linhas de campo elétrico só emergem das placas positivas ou das cargas positivas e convergem para as negativas. E em nenhum campo gravítico, elétrico ou magnético, na representação das linhas de campo, há a interseção das linhas de campo. Uma vez que não pode haver interseção de linhas de campo, estas duas opções estão excluídas. E nas opções A e B, vamos excluir a B, porque as linhas estão a emergir da placa negativa para a positiva, portanto ficou a opção A. Na monitorização do ar à saída do precipitador, é avaliada a concentração de material particulado, constituído fundamentalmente por partículas em suspensão. Considere que a partir da amostra de 1 metro cúbico de gases de exaustão se obtém por filtração uma massa de 5 expoente menos 5 grama, admite um valor médio de 2,62 expoente menos 20 grama de massa para uma partícula de material particulado, é a quantidade de material particulado nas unidades do Sistema Internacional. Portanto, a quantidade no Sistema Internacional exprime-se em mol. Vou calcular, em primeiro lugar, o número de partículas. O número de partículas vai ser igual à massa total a dividir pela massa de uma partícula. Ora, a massa total é aquele valor do 5 vezes 10 elevado a menos 5 a dividir por 2,62 vezes 10 elevado a menos 20. 1,91 é expoente 15 partículas. Agora, e qual é a quantidade? Bem, a quantidade é o número de partículas a dividir pela constante Avogadro. Isto tem que dar perto de 10 qualquer coisa vezes 10 a menos 9 mol. Portanto, só pode ser este. A utilização de carvão nas cimenteiras é responsável pela presença de dióxido de enxofre. Admita que o teor